Então, a minha pesquisa, ela versa sobre as práticas educativas digitais e formação de identidade a partir da influência do Facebook. Um estudo com adolescentes de uma escola pública do interior do Ceará, escolhi a minha cidade, Quixadá, né? Meu nome é Carla Renata de Aguiar Muniz, a minha formação, né, é em psicologia, né? Como eu falei, né, psicologia e educação é casada, né, assim, bem, são irmãs, né, por isso eu escolhi educação, além de ter ter uma área maior de possibilidades. Meu orientador é o doutor Rogério Santana, que teve me ajudando até aqui, né, contribuindo, tirando as minhas dúvidas. Muito obrigada, professor. Quero agradecer à banca, ao professor Gerardo, professor Roberto, muito obrigada. E vou apresentar meu sumário com as considerações iniciais, né, que fala a minha, como é que eu posso dizer, a minha intenção para começar essa pesquisa, né, que foi desde ao que eu vi assim no meu dia a dia, o que mudou na minha família, na minha rotina familiar, né, com as novas, nova forma de viver na sociedade, né, com esse mundo de interações, né, que a tecnologia nos fornece. Então, as considerações iniciais passam muito por essa, né, pela justificativa do porquê de eu escolher esse tema. O percurso teórico-metodológico, que vem falar dos autores, né, desde os autores que falam sobre identidade, os autores da psicologia, como Piaget, Erikson, o Ciampa, aos sociólogos, né, que também se debruçam sobre o assunto de identidade, como, por exemplo, o Hall, sociólogos mais na área dessa sociologia, né, no caso, o Hall, Bauman, que era um sociólogo, né. As práticas educativas e as tessituras contextuais, contextuais e conceituais, né, percurso histórico, digamos, das práticas educativas, desde antes da modernidade, da contemporaneidade até hoje, né? Como ela se desvela até hoje, seu delinear histórico, né? Com os avanços tecnológicos que a gente tem vivenciado. A formação da identidade, adolescência e práticas educativas digitais, né, que tem bem a ver, né, com o que eu falei, né, como a formação da identidade, ela é orientada de forma hoje muito macro, né, devido às informações que ao mundo de informações que a gente tem, né, compartilhado em rede, nos cyberespaços, que proporciona a gente uma interação muito maior do que era antigamente, quando esse campo de interação, ele se resumia ao nosso contexto presencial, hoje não mais, né, a tecnologia da informação, ela conseguiu romper com essa barreira do tempo e do espaço, né, assim, desse contexto, sendo possível a gente conhecer várias culturas, participar de vários grupos, né, inclusive fora do nosso contexto presencial, né. As práticas educativas no Facebook e formação da identidade, né, as narrativas do discente, essa pesquisa, ela ainda está em andamento, né, a gente ainda está vendo como é que vai ser, porque com com a pandemia, então tudo ficou muito mais complicado. Eu não sei se vai dar certo ainda eu fazer de forma presencial, de que possa ter uma entrevista interativa com todo mundo, mas isso vai depender muito do contexto caótico que a gente está vivendo hoje. Ou se vai ser uma entrevista, uma roda de conversa via Meet, né? Aí a gente ainda está vendo
como é que vai ser o andar dessa carruagem. E as considerações finais e referências. Então, as considerações iniciais. A contemporaneidade recorre a diversos recursos tecnológicos que, através da internet, via celulares, aplicativos, entretenimentos virtuais diversos, como as redes sociais, no caso aqui a rede social Facebook, onde há maior fluxo de informação e abrangência de veículos de compartilhamento de conteúdo, sendo possível a interação com os mais diversificados ambientes. Nessa perspectiva, a presente pesquisa sobre a temática Práticas Educativas Digitais e Formação de Identidade, a partir da influência do Facebook, um estudo com adolescentes e discentes de uma escola pública no interior do Ceará, Brasil, busca a compreensão como se dá ou quais as razões que favorecem para que esses jovens e adolescentes, na elaboração de suas identidades, por meio da vasta interação nos cyberespaços da rede social Facebook. Então, assim, digamos que corroborando com o Pierre Levy, né, que fala da interação da interação, né, em rede, enfim, com os outros autores também, Castells e tal, eles falam muito dessa interação que hoje o sujeito, é possível interagir com várias culturas, tendo acesso a várias informações, e isso vai moldando, né, de acordo com as minhas tendências, de acordo com as minhas preferências, ele vai moldando essa identidade, né? Então, essa coisa da interação em rede, interação dos grupos sociais. O problema da minha pesquisa, né, o problema, a hipótese, a questão norteadora, é a utilização cada vez mais crescente da internet e das redes sociais, sobretudo o Facebook, pode influenciar na vida e na formação de identidade de adolescentes, expondo algumas nuances comportamentais do mundo virtual ao real, o que requer novas e inovadoras práticas educativas, formais e não formais. Diante dessa possibilidade, cabe perguntar como as práticas educativas, através do Facebook, pode influenciar a vida dos adolescentes, bem como suas relações interpessoais, favorecendo a aquisição de novas amizades fora do contexto sociogeográfico, expondo algumas nuances dos comportamentos reproduzidos no ambiente virtual e como esses comportamentos podem influenciar na formação e construção da identidade. Por que eu escolhi o Facebook? Assim, digamos que, por que eu escolhi uma rede social que alguns dizem que está entrando assim, em desuso, né? E não o Instagram, que é mais utilizado. Bom, eu tenho percebido que, tanto como usuária, mas também das coisas que eu venho analisando ao longo, né, esse estudo, que o Facebook, ele é uma ferramenta em que você posta muito mais textos longos, né, porque já que o Instagram é mais foto, as coisas curtas. No Facebook você tem essa capacidade, né, os textos mais longos, e as reportagens ou as informações que dão acesso a, muitas vezes, até artigos e tal, que fazem com que a informação seja mais abrangente do que as informações no Instagram, o que proporciona, né, assim, um entendimento maior. Logo, essa pessoa, ao entrar em contato com essa informação, ela vai poder absorver ou rechaçar de acordo com, né, as suas preferências, mas, de certa forma, ela vem a aprender sobre isso, né, e isso vem a contribuir com a formação de identidade, né? Hoje, por exemplo, todo mundo tem uma opinião sobre aborto,
né, se é a favor ou contra, a gente tem opiniões sobre, eu sou de esquerda, eu sou de direita, né, e eu acho que isso é uma das coisas importantes que a rede social nos dá, que é a gente poder interagir e a gente poder seguir, né, aqui para que questões eu sou mais voltada, né? A teoria das representações sociais, né? Para que qual grupo eu tenho mais afinidade, né? Qual grupo não, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou a favor do aborto, eu sou contra. E eu acho que essas problemáticas a gente vê muito nas redes sociais, isso ficou muito mais emergente, né, hoje em dia, né? E é uma coisa boa que esse mundo tecnológico nos deu, né? Assim, a oportunidade de ter conhecimento e de se identificar ou não, né? Com determinados assuntos e poder se posicionar. Então, a justificativa da minha pesquisa. Justificadamente, e levando em consideração que estamos em um contexto de nova conjuntura social compartilhada virtualmente, priorizamos nessa pesquisa abordagens sobre o Facebook, por se tratar da maior rede social da atualidade que fornece subsídios para a pesquisa e ferramentas que possibilitam ao usuário, traçar uma imagem através de postagem, páginas, perfis, filmes, animações diversas, check-ins, etc. O mundo proporcionado pela interação em rede pode atender os mais variados objetivos. Sobre o Facebook, podemos dizer que é uma empresa que tem acesso aos nossos dados, servindo de atalho para outros sites, inclusive sites de compras, né, que têm acesso aos nossos, né, dados de e-mail, CPF, enfim. Nesta rede social é possível a observação de muitas informações que possibilita reconhecer características próprias do comportamento daquele usuário, sendo utilizadas para os mais diversos objetivos, a começar com uma espécie de portfólio da vida pessoal, das postagens aleatórias de memes aos anúncios de procuras, objetivando transformar o usuário em possíveis produtos para fins capitalistas da contemporaneidade e etc. Né? Assim, o Facebook, ele serve a mais diversificados, né, intuitos, né? Ele serve como um atalho para a gente fazer uma compra num site. Eu, né, como usuária também faço, muitas vezes eu uso o Facebook para já criar uma conta direto, porque já tem acesso ao meu nome, meu e-mail, enfim. E o Facebook, ele tem um leque de informações sobre a gente, desde, né, as nossas postagens, que vai dizer muito do que a gente gosta, das nossas preferências, né? Tem sempre aqueles anúncios de propagandas, né, por exemplo, enfim, de empresas que a gente, quando gosta, a gente vai lá e clica, e isso já fica lá, né, como uma mensagem sobre aquele usuário, enfim, e, né, o Facebook é um mundo, né, tanto é que, assim, já esse mundo tem levado a alguns questionamentos, né, há pouquíssimo tempo, não sei quanto, há um tempinho atrás, estava aí o Facebook metido em algumas como é que eu posso dizer, algumas questões, né, que renderam, né, por conta justamente de compartilhamento de dados dados dos usuários com empresas, enfim, para também, assim, objetivando o usuário, né, nesse sentido do capitalismo, né. Enfim, dentre outras possibilidades, né? Não é esse lado, eu acho que seria mais o lado negativo. Mas, assim, tem também né, a questão da informação e tal, que é positivamente, na minha opinião. Bom, o objetivo geral é compreender as práticas educativas no Facebook influenciadoras da e na formação identitária de jovens adolescentes,
O específico é investigar a frequência de uso da rede social Facebook por alunos jovens e adolescentes do ensino médio de uma escola pública municipal, identificar as práticas digitais de comunicação e informação no Facebook que influenciam na formação e construção da identidade de alunos entre 13 e 17 anos de uma escola pública, perceber como as práticas educativas no Facebook influenciam a formação identitária de jovens estudantes de uma escola pública estadual em Quixadá, Ceará, Brasil. A metodologia, ela é de cunho teórico bibliográfica com pesquisa de campo. De antemão, esse estudo está do tipo exploratório descritivo, pautando-se na abordagem qualitativa, que utiliza como método procedimental a pesquisa participante com emprego de revisão de literatura, complementando-se com pesquisa de campo por meio de técnicas de entrevista não diretiva e de instrumento de questionário semi-estruturado a jovens, adolescentes, discentes de campo de ambos os sexos, entre 13 e 16 anos, do terceiro ano do ensino médio, regularmente matriculados na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Governador César Caos de Oliveira Filho, situada na Rua Francisco Enéas de Lima, número 2049, Centro, Quixadá, Ceará, Brasil, inscritos na rede social Facebook. Quanto às técnicas de análise dos dados e resultados, empregaremos a interpretação de conteúdo referente à revisão de literatura e análise crítica do discurso narrativo concernente ao teor das falas e escritas coletadas e transcritas após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, pelos responsáveis dos discentes menores de 18 anos de idade. Que é o nosso referencial teórico, né, as categorias e os autores, as práticas educativas digitais, rede social, Facebook, aí que vem falar, né, Levi, Castells, a Cibele e o Caldas. Identidade do ponto de vista antropológico, sociológico e cultural, que é Bauman e Hall. E identidade e juventude do ponto de vista da psicologia social, Piaget, Erikson e Moscovici, né? Acho que eu já havia falado sobre eles, né, lá em cima. Bom, é isso. Eu quero dizer também que se não fosse as práticas educativas virtuais, eu não estaria aqui hoje, porque é um turbilhão de coisas, desde já peço desculpas, assim, pela minha apresentação, eu acho que eu fui um pouco atropelada, porque se não fosse as práticas, né, eu não estaria aqui porque eu estou com uma mãe doente, vindo ao hospital, só para apresentar, vou voltar daqui a pouco, então estou, assim, um turbilhão de emoções, mas eu já quero pedir desculpas, né, pela apresentação que eu... E agora me ponho, né, à disposição da banca para as considerações. E agradeço primeiramente a Deus, a condução e condições viventes e a minha família. Inclusive, né, minha mãe, assim, agradeço demais a ela. Tá difícil. A banca examinadora, em nome do meu orientador, José Rogério Santana, a CAPES, a PPGE, a FACED e a UFC. Muito obrigada pela oportunidade, e é isso. Estou aberta às considerações da banca. Ok. Bom, pessoal, a gente aqui no NIME costuma fazer uma conversação nas qualificações, uma conversação muito mais aberta, mais tranquila, então já peço à candidata que fique mais tranquila, né? Geraldo, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Sim, eu vou falar logo.
Fala, Gerardo. Tá Pode bom, falar. tá bom. Não, eu acho que ela já avançou bastante, né? O trabalho de, aliás, não é nem qualificação no mestrado, é defesa de projeto, né? Então, acho que ela já foi além do, do, do mínimo exigido, né? Já avançou bastante a pesquisa. O tempo que ela tem, eu acho que até o final do ano, né? Por conta da pandemia, o tempo foi estendido, né? Assim, define bem a problemática que ela está querendo investigar, né? Entender como é que as redes atuariam, né? Para o processo de formação de identidade, né? Dos jovens, que ela define uma escola lá da região e define uma metodologia, né? Que eu estou entendendo como sendo análise de conteúdo, né? Que ela iria Sim, trabalhar. Embora ela toque rapidamente aqui em análise de discurso, mas eu acho que não é bem o que ela quer, né? Então, assim, eu acho que o que ela se propôs, eu acho que ela apresenta aqui no trabalho, né? E aí vem algumas coisas, né? A coleta de dados não está feita, né? não. Eu quero saber como é que ela, se ela tem ideia como é que vai fazer isso, porque ela teria que ter acesso a esses alunos, se isso se seria feito totalmente virtual, que é plenamente possível, né? De ocorrer, porque eu estou imaginando que as escolas devem estar fechadas também, né? Sim, tá. Deve estar fechada, então ela teria que ter acesso a esses alunos, né? Não sei se formando. E aí ela fala de uma pesquisa, da pesquisação, né? Pesquisa participante, né? Então, como é que ela vai participar disso? Como é que ela vai se inserir na pesquisa nesse contexto aí de pandemia? Então, eu estou imaginando que seria de forma virtual, né? Claro. De forma remota, né? É isso? Tomara, Diga. tomara que não, né, professor? Assim, lidando com as possibilidades de ser otimista. Queria já estar vacinado, todo mundo vacinado. Mas aí você não pode esperar por isso, Não, porque é verdade. quando você tem tempo para fazer isso, essa vacina, ninguém sabe, né, o que vai acontecer com Não, ela. é, Não tem uma bula nem nada. mesmo. Então, acho que você tem que tentar já avançar para não depender aí dessa vacina, né? Então, a forma é exatamente É virtual. tratar. Tem o trabalho do Canto, não sei se você chegou, o Rogério te passou, o Canto foi orientando do Rogério lá, lá no Pará. E ele fez um trabalho. Foi no Orkut, Rogério? Não sei se foi no Orkut ou se foi no Foi Facebook. o Orkut. O antigo Orkut, mas que a metodologia foi bem interessante, né? Bem interessante e se assemelha, né? Porque, na realidade, o que difere o Insta do Facebook, acho que o Insta ele pega o pessoal mais jovem, sabe? Então é possível que você tenha muito mais acesso à comunidade que você está querendo trabalhar no Instagram do que no Facebook, para começar a conversa, entendeu? O Mas Facebook, eu tem acho que é uma algumas coisas geração. que alteram, Gerardo. Hã? O Como é? Instagram, por exemplo, ele está mais voltado para negócios, tá? Não, Ele não está só, mais Zé, não só, voltado ao só. imagético, Não, o tá? imagético, mas é onde você vai encontrar os jovens. Você Por vai exemplo, encontrar o jovem, mas você vê um ó, discurso, muitas vezes, viu, Gerardo? eu tenho um Você vê grupo um perto discurso, de jovens que eles não estão nem preocupados com o Facebook. exatamente, Todo esquema de divulgação e tal é feito via Instagram. E o Instagram é que consegue realmente pegar essa moçada jovem. E o pessoal que ela quer trabalhar exatamente. mais ainda, que o pessoal de ensino médio, entendeu? Principalmente a partir do ano passado, Pois né? o Instagram explodiu, né? Que o Então, acho Instagram, que. ele realmente explodiu. Tanto o Instagram quanto o Facebook, eles são ligados.
São ligados, eu sei, mas você vê que, por exemplo, eu tenho amigos mais antigos que têm uma grande resistência, por exemplo, de entrar no Instagram. Exato. Né? Só tu no Facebook. Facebook realmente você tem matérias mais longas e tal e tal. Não que no Instagram não ocorra, porque você tem página no Instagram do Jornal O Povo, Diário do Nordeste e tal, vários veículos de comunicação estão lá no Instagram, né? Então, eu não sei, é uma coisa para você pensar com o seu orientador, se você talvez não pudesse focar, isso aí é coisa para você pensar, não estou dizendo que você tem que fazer isso, né? Mas pelo grupo que você está querendo trabalhar, que é uma galera bem jovem mesmo, eu acredito que esse pessoal aí, porque, veja bem, eles se exibem muito através dos stories, né? Entendeu? Ali, o story já vira um bate-papo, então ele coloca ali uma foto e dali já rola um comentário, não sei o que, e rola um bate-papo. Então, é uma linguagem muito, muito aproximada mesmo dos jovens, né? O Insta. Mas Gerardo, Mas deixa uma eu coisa falar você pensar. uma coisa que eu estou achando engraçado. A minha mãe, que está com 70 anos, ela entrou no Facebook e a minha prima apresentou para ela o Instagram, né? No Facebook, ela fica observando tudo que eu faço na minha vida. Mas no Instagram, ela bota todas as receitas que ela fez a vida toda. E a mulher pegou foda. Inclusive, ela é fã tua. Parece que ela te segue, eu não sei. Né? Me segue? Eu acho que ela te segue. Mas o que acontece, que eu acho interessante, é que ela, mesmo com a idade, ela tá no Instagram muito mais com receitas de bolo e isso e aquilo, e ela não tem medo de lidar com a comunidade jovem. Não, legal, Rogério. E tem outra coisa também, que é o seguinte, o Facebook ele tem um limite de 5.000. Exato. A não ser que você, né? O Instagram não tem limite. E, de uma forma ou de outra, essa garotada aí, às vezes tem um sonho de ser um youtuber da vida aí, de ser um influenciador digital e tal. Vai com um bicho desse bomba no Instagram, eles vão até ganhar um dinheirinho, né? Então tem essas coisas aí também, que o Insta, ele abriria umas porteiras aí para essa relação mais comercial, esse protagonismo, né? Enfim, mas eu acho que é uma coisa que você vai sentar aí com a Renata aí, Rogério, e vai ver como você faria, tá? Então, mas é uma sugestão. Não, eu estou achando boa a tua sugestão. Professor, eu até pensei também, assim, também esse é um questionamento também meu a respeito disso. Na verdade, a minha pesquisa, eu já venho trabalhando ela há um tempo, ela foi do meu TCC, né? E aí eu pensei em mudar também, por conta exatamente do público jovem. Mas aí eu fico numa questão meio dialética, assim, por conta, como o professor falou, é mais imagético, né? O Instagram, ele é bem... E o Facebook já é mais aquela coisa da matéria, né? E aí eu fico... É sempre aquela coisa, assim, o que forma a identidade? E assim... É uma questão realmente bem complexa e dialética, né? Porque será que é a fluidez mesmo, algo rápido, né? Uma imagem, pronto? Ou será que você fixa mais se você lê uma matéria inteira? Mas a fluidez, você chama o Bauman, na realidade o Instagram também é muito isso. Porque ele se movimenta muito mais também dentro dos stories, né? Não, pois é. E o story, ele tá aqui, daqui a pouco ele some, o cara já bota outro e vai se movimentando, né? É verdade, então, assim, né? Tem essas passagens, mas aí, como falei, você senta aí com o seu orientador e você vê com ele se isso é apropriado. Outra coisa, para terminar, eu acho, aí vem a questão, né, que eu me preocupo um pouco, embora também seja decisão sua e o seu orientador,
que é exatamente o grande foco do seu trabalho, que é o conceito de identidade, né? É o conceito de identidade. Acho que o próprio Bauman já vai um pouco na contramão. Acho que o fato de você tentar pensar a identidade não significa uma defesa cega da identidade. Ao contrário, eu acho que você pode utilizar esse espaço, inclusive, para problematizar esse conceito. Para problematizar esse conceito. Porque, veja, diferente do modo como a identidade era utilizada nos estudos culturais, então, vamos lá, vou trabalhar com uma comunidade, com uma Piedade, uma menina que eu orientei no pós-doc, vai trabalhar com um grupo lá da Guiana Francesa, bicho, de quilombolas, que ninguém consegue nem chegar, porque o acesso é super difícil e tal. A galera não tem muito contato aí com isso, com aquilo. Isso é uma coisa, eu trabalhar com a identidade, né, desse grupo, do ponto de vista cultural. Agora, você está preocupada na formação da identidade do jovem, que não seria nem isso, né? Sim. Aí o que acontece? No contexto que a gente vive, das sociedades altamente complexas e do acesso às redes sociais, né? Esses jovens, eles estão em constante mudança, entendeu? Esse movimento é realmente muito grande. E aí a identidade, ela acaba, de algum modo, perdendo essa força no contexto atual pela movimentação, pela mobilidade com que os jovens, né? Você fala o Stuart Hall já questiona isso, né? Se você pegar outros autores, vão bater de frente com isso aí. Maffesoli é um, né? Que vai mostrar que as identidades, elas são próprias das sociedades modernas. Nas sociedades atuais, que eles chamam de pós-modernas, ficaria muito difícil pela movimentação, porque um jovem desse, por exemplo, ele pode estar ligado a um grupo lá da igreja e saiu dali, tchau, e dali ele já se liga a um grupo lá da praça, lá do Quixadá, aí já se liga a um grupo que ele bebe cachaça, ou que ele fuma maconha lá na frente, ou ele já se liga a um grupo da escola, ou a várias, ou a inúmeras comunidades virtuais que ele se associa. Então, assim, multifacetado, né? É totalmente, entendeu? Ele tem muitas conexões, Aí quando a gente pensa, mas aí as redes sociais, elas impactam na formação da identidade, beleza, mas que identidade é essa? Entendeu? Que identidade é essa? Né? Se ele está ligado aí a um monte de conexões. Então, acho que valeria a pena, nem digo que você vá abandonar, que você não pode abandonar, que é o foco do seu trabalho, mas que você tenha um espaço para problematizar um pouco esse conceito, tá? Dada essa multiplicidade que ele apresenta no contexto atual, né? E realmente não tem como ser diferente pelo conjunto. Ainda mais quando você pensa nas redes sociais, né? Porque um moleque desse, ele tem, conexão de todo jeito, todo modelo que você possa imaginar. Ele vai ter a possibilidade de viver isso, entendeu? Eu faço um percurso histórico de como era a identidade antes, né? Como ela era mais restrita ao âmbito familiar e comunitário para esse mundo globalizado, né? E aí eu faço esse link, né? Entre como ela era antes da era tecnológica. Pois é, mas o seu trabalho é um trabalho do presente, né? Sim, é um trabalho, então você tem que levar em conta dessa juventude hoje. Embora você possa fazer você construir uma linha do tempo aí, você construir um percurso de como esse conceito foi se modificando tal, ao longo do tempo, tudo bem. Mas vamos pensar o seguinte, olha, eu estou falando com um jovem lá do Quixadá, mas que esse jovem do Quixadá está conectado com o mundo, né?
Esse jovem do Quixadá, ele está entrando, está apoiando uma manifestação contra o racismo lá nos Estados Unidos, ele poderá apoiar ou não. Ele pode entrar num grupo de direita, porque a gente sabe também, o Rogério, muito mais do que eu, que as redes sociais ela tem aquelas bolhas, né? Sim. Ela tem as bolhas, essas bolhas digitais, que às vezes o cara fica aí rodando dentro daquela bolha ali, e aí ele pode, sei lá, se associar, por exemplo, a um grupo de direita dentro, né? Como a gente viu muito isso na campanha do Bolsonaro em 18, né? Os caras achavam o máximo chamar o Bolsonaro de mito e tal, dizer que aquilo ali, entendeu? E tinha um bocado de jovem apoiando. Claro que isso tem modificado bastante. O Bolsonaro vem derretendo, né, o seu apoio. Mas, enfim, esses jovens, eles estão aí, eles têm a possibilidade de ter aí, cara, mil conexões ao mesmo tempo, né? E se eles conseguirem bombar nas redes, ele pode até virar um YouTube, né? Ganhar um dinheiro aí. Então, é isso aí. Mas são coisas que eu estou dizendo aqui, você não tem que seguir necessariamente, não. Acho que você tem que conversar com seu orientador. Eu sou, entendeu? Sobretudo essa coisa do Instagram e tal. Porque, assim, era bem diferente antigamente, que a gente chamava daqueles ambientes virtuais de aprendizagem, né? Tal. Com as redes sociais, isso aí estourou, né? Porque esse ambiente, e você fala bem isso aí, quando você discute as práticas educativas, mostrando que ela pode ser formal, não precisa ser formal também, né? Então, as redes sociais, a gente pode atuar dentro dela como uma prática educativa também, nas redes sociais, né? Obviamente. Mas a gente sabe que também as redes sociais, ao mesmo tempo que ela forma e desinforma também, né? Ela pode contribuir de um modo positivo, como também pode não contribuir, né? Então, isso na cabeça do jovem que está em formação, então fica um negócio aberto aí, né? Então, como é que ela está contribuindo mesmo, né? Na formação desse jovem? Eu até prefiro o conceito de jovem, mas você usa um adolescente e tal. Mas, enfim, dá no mesmo. Então, assim, sugestões que você aí sente aí com o seu orientador, mas acho que você já avançou bastante, né? Acho que já percorreu e tentar, bote para terminar esse negócio. Obrigada. Bote para terminar, tente fazer o que for possível, né? Não vai esperar e voltar à vida normal, porque não, ninguém sabe. É só no mundo do otimismo mesmo, professor. Eu acredito que com certeza, eu acho que tenho quase certeza que vai ser via remota mesmo, assim, uma entrevista, um questionário, vai ser remotamente. Assim, eu penso de forma positiva, tento pensar, mas eu acredito que... Mas não fique dependente disso não, entendeu? Mas, assim, eu já estou me planejando para pensar positivamente, mas me planejo para o pior. Não. Se planeja para fazer logo esse negócio, para ir coletando, tá? Não, no caso da pandemia, assim, né? Eu tenho a dizer, tá? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns para o Rogério, tá certo? E vamos em frente. Valeu. Roberto. Fala aí, Roberto. Beleza, gostaria aí que fechasse os micros para a gente poder atentar aqui para algumas coisas. Desculpa. Né? Desculpa. Primeiro, parabenizar aí pela a pesquisa proposta, né? Dessa defesa do projeto da Carla Renata. E vou comentar aqui algumas coisas, né, no intuito de contribuir, reafirmar ou, enfim, primeiramente dizer que o trabalho, gostei muito da estrutura, está muito bem delineado com relação aos elementos textuais, né? E até as referências, os elementos textuais, começando do 1 até o 6, até as considerações finais. Então, eu acho que contempla especificamente o que é dito lá no tema. A questão das práticas educativas, né? Uma abordagem global e também conceitual, uma abordagem... Não há pesquisa, como diz não há pesquisa sem a historicização do objeto. Não é por aí que se faz pesquisa, enfim. Então, já contempla aí com relação a isso. Esse link eu achei muito interessante,
esse livro que a proposta ela faz sobre a mutação e a expectativa da formação identitária do jovem, né? Essa passagem múltipla, interdisciplinar, como ela mesmo fala, né, em alguma parte do trabalho, sobre essa montagem globalizada de perspectivas que o jovem tem, né, passando por aquilo que era estático identitariamente em tempos passados, para avançar, segundo a perspectiva do Hall e do Bauman, do Zygmunt Bauman, nessa questão cultural o influenciador e o influenciado. E as práticas educativas digitais, por elas serem flexibilizadas nesse mundo tecnológico, virtual, ela acaba por construir ou influenciar, que é o que ela diz, ou influenciar na construção dessa identidade múltipla e de acordo com as perspectivas e esperanças que o jovem tem. Só que eles, como ela diz mesmo no trabalho, são influenciados muitas vezes pelas questões mercadológicas, pelas questões das fake news, da desinformação do modo global, né? Então, eu acho isso bastante interessante, porque ela faz um entrelaçamento da perspectiva do conceito de identidade estático, muitas vezes pela própria perspectiva da psicologia, mas aí ela traz, com esse indicamento com alguns autores, né, atuais, por exemplo, Castells, o Ismael Manuel Castells, né? Eu digo isso para a gente não confundir com o Robert Castel da França, né? Mas, enfim, e aí eu percebo que há uma discussão, né, teórica, epistemológica, entre essa mutação de identidade e a perspectiva dessa construção identitária, que vai, muitas vezes, dentro das heranças, do legado que se tem, no seio da família, no seio do grupo social, mas, enfim, você vai lá, entra num cyberespaço e acaba por ter influências múltiplas de todo o mundo. Foi isso que eu, né, percebi, né, nessas interconexões entre a abordagem identitária do ponto de vista contemporâneo, sociológico, antropológico, cultural, né, analisado pelo Hall, o jamaicano Hall e o polonês, o Bauman, e também com as perspectivas da psicologia social, pegando, sobretudo, né, o Erik Erikson, né, sobre a questão da identidade, crise de identidade e juventude, que é um clássico dele, como também, né, a representação identitária, dialética dos grupos sociais do Moscovici. Então, eu achei bastante interessante essa discussão, esse entrelaçamento. Acredito eu que vai dar bom, né? Como se diz agora na atualidade. Vai dar bom. Professor. A outra coisa é dizer que eu percebi que os sujeitos sociais participam. Primeiro, a pesquisa dela um método procedimental dela é o participante. Então, pode ser tanto virtual como presencial. Se fosse uma pesquisação, não. Aí seria amarrado exatamente na perspectiva presencial, porque teria que ter o contato, né? Teria que ter a sequência didática e o resultado. Então, isso não impede, porque a pesquisa participante, hoje, ela pode ser virtual, pode ser presencial, e ela pode usar, inclusive, as duas técnicas de coleta de dados, né? Tanto a entrevista quanto o instrumento do questionário, hoje, muito bem facilitado, né, pelo formulário do Google, né? Google Form. Então, meus alunos fazem muito isso, né, com relação à construção desse questionário. Portanto, a pesquisa participante, nesse momento de pandemia, acredito eu que está acertado. Ela já fez, inclusive, em outros trabalhos, pesquisa estudo de caso, mas estudo de caso, nesse momento, também não é viável. Então, eu acho que a proposta da pandemia, desculpem, a proposta da pesquisa participante, em razão da pandemia, é um método procedimental, né, cabível e oportuno nesse momento. Bom, com relação aos jovens, adolescentes discentes, né, não são todos os jovens, e não são todos adolescentes, mas são jovens adolescentes discentes inscritos no Facebook e matriculados lá na escola. Foi isso que eu entendi, né?
eu gostaria de dizer que é uma amostragem categorial, por ser uma pesquisa qualitativa, nós não estamos aí preocupados com quantitatividade. Ele estipula aí cerca de 7 a 7 estudantes entre as duas, tanto feminino quanto masculino. Não é, acredito eu, que o que vai contar, como diz aí o velho Antônio Carlos Gil, é a discussão do ponto de vista qualitativo, né? Bom, outra informação é que, recentemente, a Forbes publicou uma pesquisa demográfica falando sobre a utilização das redes sociais por jovens. E o Instagram é mais popular entre jovens de 18 a 29 anos. Posso depois mandar esses dados estatísticos, né? Dependendo do país, e o Brasil está no índice de utilização de Facebook muito maior, porque dependendo do desenvolvimento tecnológico do país, ele usa mais o Facebook ou usa mais o Instagram. Não estou falando aqui, nem me atendo aqui às categorias, às questões, às características, por exemplo, que o Instagram é uma rede muito mais voltada para os recursos imagéticos, propagandas e tal, não é isso. Estou falando a respeito de utilização mesmo, demograficamente falando. Bom, e por fim, acho que já falei muito, por fim, nós podemos perceber que ela faz um arremate, né, quando eu percebi isso no capítulo 5, embora não esteja ainda concluído, como ela explica, né, está em construção, ela faz algo interessante, que é as entrevistas que serão de acordo com as dinâmicas. Isso eu sei que é uma linguagem própria, muitas vezes, da psicologia, imbricada com a pedagogia. Essa dinâmica é muito interessante, porque, por exemplo, você faz dinâmica 1, como é que eu vou fazer essa dinâmica? Aí eu faço a entrevista, né? E percebo nas entrelinhas do discurso narrativo, e por isso que aí também que ela disse que as técnicas de análise dela, dos dados coletados, também é o discurso narrativo, né? Análise do discurso narrativo, que é defendido pela terceira linha da escola francesa, né, de 1970, do Pechet e Orlandi. Então, eu percebo que nessa análise da dinâmica, da análise do discurso narrativo, né, da análise crítica do discurso, não é análise no sentido da linguagem, mas sim do contexto, do que representa as representações das falas. Então, eu acho que corrobora com a proposta dos instrumentos que ela se propõe a utilizar, seja a entrevista, ou o instrumento do questionário, ou ambos, né? Bom, seria bom, e é que todos esperamos, que esse contato com o sujeito participante fosse presencial, mas não sendo, a pesquisa, acredito eu, que não vai ser prejudicada, porque temos os recursos das práticas digitais. E aí, esses recursos das práticas digitais permitem, inclusive, fazer isso, né, esses recursos. Então, é isso. Quero agradecer mais uma vez aqui ao final a compreensão de todos pelo número de falas aí. Também agradecer ao convite do nosso querido Rogério e também, mais uma vez, dizer que é uma satisfação participar de mais uma banca aí com o professor mestre Gerardo Vasconcelos. Então, é isso. Muito obrigado aí. Vamos em frente. Perfeito. Algum comentário, Renata? Alguma coisa que você queira comentar? Só agradecer, professor. Só agradecer pelas contribuições da banca. Só isso.